início. Ok. Gente, bom dia para o pessoal do Brasil, boa tarde para nós aqui que estamos no Porto. Nós estamos agora com o nosso quarto encontro dos estudos, do grupo de estudos dos educadores históricos, não é? E hoje nós estaremos discutindo sobre John Dewey, não é? Que é um americano, educador, e nós vamos dividir os nossos estudos, então, em algumas partes. Estamos hoje aqui, nós temos a Silene, que está em São Paulo, nós temos o Saulo, que está na Bahia, temos a Leuzene, que está no Rio Grande do Norte, eu que estou aqui no Porto, está faltando a Silvia, que também está, acho que São José dos Campos, e nossa amiga Carol, que hoje não está presente conosco, ele teve um contratempo aí familiar, e ela está em Lisboa, ela é daqui também, perto aqui de Portugal, né, pertinho de mim, mas hoje ela teve uma atividade familiar e está ausente. Então, nós vamos começar o nosso trabalho. O John Dewey é bem interessante, dentro da nossa linha de cronologia de estudos. E, Saulo, eu vou passar, então, a palavra para você e já vou, então, fazer o nosso compartilhamento de tela. Só um minutinho. E vou compartilhar aqui. Muito bem. Só dando aqui, ok. Muito bem, pode prosseguir, Saulo, fique à vontade. Vamos lá. Então, bom dia a todos que nos assistem. Hoje nós vamos falar sobre o John Dewey, que foi um filósofo norte-americano, que teve um grande papel, uma grande importância na primeira metade do século XX. Vamos falar um pouco sobre a biografia dele, as principais ideias, para que todos nós nos situemos dentro desse contexto histórico. Pode passar, Flávia. Ok. Ops. Ok. O John Dewey, ele nasceu na cidade de Burlington em 1859. Ele era filho de um comerciante e, após 20 anos, ele já concluiu a sua graduação. Pode avançar. Bem, em 1889, ele adentrou como coordenador o Departamento de Filosofia da Universidade de Michigan, e foi lá que ele conheceu uma de suas alunas, que foi a Alice Shipman, que viria a ser a sua futura esposa. É interessante notar que a Alice Shipman, ela já era educadora de muitas escolas de Michigan, e muito do que Dewey ele construiu foi influenciado pelas ideias da Alice Shipman. Inclusive, ele diz que ela deu sentido e conteúdo à sua obra. Tem um trecho que eu gostaria de ler para vocês, que ele diz o seguinte: às vezes penso que deixarei de ensinar filosofia diretamente, para ensiná-la por meio da pedagogia. Portanto, o Dewey ele deixa claro que as opiniões filosóficas, né, que ele muitas vezes compartilhou, é um fato curioso que poderia ser mais encontrado nas suas obras de pedagogia, foi mais acessado pelo público do que propriamente nos seus livros voltados para os filósofos, para os seus colegas de profissão. Muito da filosofia de Dewey pode ser encontrada por meio da sua pedagogia. E esse é um fato bem curioso. Uhum. Pode avançar. Bem, aí vocês estão vendo o departamento de pedagogia que o Dewey assumiu, aí já foi na Universidade de Chicago. Foi lá que ele teve todo o espaço, né, para desenvolver a sua metodologia de ensino, que foi baseada numa psicologia funcional. Pode avançar, Flávio? Ele se baseou em dois autores. O primeiro deles foi o Darwin, com a sua teoria evolucionista, que acabou moldando a forma de pensar do Dewey, principalmente no que tange ao aspecto da evolução da consciência, que nós podemos remeter claramente ao fenômeno da sempre-aprendência. E, ao mesmo tempo, o William James, que está à sua direita, que foi o seu amigo. E, por meio desse compartilhamento de ideias, através do pragmatismo do William James, que seria esse efeito prático da experiência, ou seja, a partir do momento que uma experiência tem uma prática, tem um viés que está presente no cotidiano, tem uma utilidade, isso passa a adquirir um significado. Então, nós percebemos que
a filosofia do William James está muito presente também nas obras do Dewey. Pode Ok, ser. só para dizer que a Silvia entrou. Oi, Silvia, tudo bem? Que bom. Ok. Prosseguir ainda, hein? Sal. Quer Pode mais um? seguir. Ok. E aí nós nos deparamos com os pensamentos. Então, será que esses pensamentos são a manifestação de um espírito absoluto, de acordo com o Dewey? Ou será que é um mero acúmulo de informações, de impressões sensoriais que vão moldando esse conhecimento? Então, o Dewey, ele deixa claro, né, que pode avançar, Flávio, para o próximo slide, que o anterior, que os pensamentos, eles... Esse? Mais um pouco, pode avançar para o próximo. Mais um. Isso, esse aí. Então, ele fala que os pensamentos, eles têm uma função mediadora, né, que evoluiu com o passar do tempo, para atender os interesses do ser humano, para permitir a sua sobrevivência e o seu bem-estar. E a partir dessa construção dos pensamentos, isso gera todas as informações que nós acumulamos na nossa consciência. Pode avançar? Portanto, nós somos seres que, com base nas situações adversas que enfrentamos, isso serve para que haja uma construção de experiências e de vivências que permitem que nós cheguemos a uma conclusão, que seria, por fim, dada pela construção do nosso conhecimento. Portanto, as situações adversas, aquelas situações limites que nós nos vemos frente a um problema que parece muitas vezes não ter uma solução, ele pode, se for bem mediado, servir de uma lição muito grande para que, com base nesse evento do presente que nós passamos, servir de lição para um evento posterior. Esse é o princípio da aprendizagem. E aí a gente desconstrói essa ideia de que as crianças elas já chegavam à escola como se fosse uma lousa limpa, né? Então a gente já compreende que a criança ela já é extremamente ativa. Ela já traz todos esses conteúdos por meio do contato com familiares, por meio das atividades do seu lar. Então a gente não concebe uma ideia de que a criança seja nula em relação ao conhecimento. Portanto, o que o professor faz é simplesmente lidar com aqueles conhecimentos que a criança ela já traz para a sala de aula e assim conseguir ajudar no seu desenvolvimento. Pode avançar? E aí, no início do século XX, no final do século XIX, nós ainda tínhamos uma educação muito marcada pelo viés tradicional. Esse viés tradicional, ele enfocava muito a questão da disciplina. Então, todos deveriam seguir aquela figura de autoridade que se colocava na sala de aula, simbolizada pelo professor. Existia uma educação programada, centrada no programa, como o Dewey fala, que fazia com que os alunos eles adotassem uma postura muito submissa, ou seja, muito pouco ativa. Eles simplesmente recebiam a ordem e a aceitavam. Esse era uma das concepções de educações que nós tínhamos nessa época. A outra, pode avançar, era a educação centrada na criança, que foi formulada e reforçada pelo autor Stanley Hall, e ela nos fala que a criança ela tem uma autonomia para fazer aquilo que ela deseja, ou seja, é aberto o espaço para a criança, para o seu livre desenvolvimento, contanto, sem muitas interferências por parte do educador. Então, gera uma autonomia, mas, ao mesmo tempo, não há muito bem, digamos que um freio de mão. É um desenvolvimento que acaba sendo expresso com uma linha de continuidade e, muitas vezes, sem um freio muito bem explícito, nesse caso. E aí, nesse sentido, será que o Dewey ele se apoiava nesse tipo de educação? E é algo bem interessante da metodologia do Dewey, que ele, na verdade, ele encontrava como solução meio termo entre esses dois tipos de educações. Ou seja, nós deveríamos, ao mesmo tempo, relacionar a educação que estava ali sendo aprendida com os interesses da criança e, ao mesmo tempo,
deveria dar espaço para que ela se desenvolvesse, mas não de uma maneira completamente autônoma. Ou seja, ela deveria seguir também um componente curricular. Era necessário despertar os interesses dela e, ao mesmo tempo, adequar aquele tipo de educação a uma lógica, a uma utilidade, ou seja, a uma função. Então, Dewey trabalha muito com essa questão da utilidade do conhecimento. Ele deve servir a um propósito útil. Pode seguir. Portanto, o objetivo de, quando nós nos confrontamos com um problema, é justamente resolvê-los. É por meio dessa resolução dos conhecimentos práticos, teóricos, que, desse modo, nós vamos nos desenvolvendo. A partir daí vão surgindo os talentos que vão sendo captados pelo educador que está ali no contexto da sala de aula. Pode ir. Só uma curiosidade, Saulo, você pegou essa foto, por exemplo, essa primeira com a professora, todos assim, mais engajados e tudo, dentro da metodologia deweyiana, ou não? Ou foi aleatório? Não, foi por meio do Google. Só assim, a imagem para ver que esse professor é um facilitador e que promoveria essas discussões, não é? É isso, né? Para ser engajado, não é? Uhum. Exatamente. É o contexto de sala de aula do aluno e do professor. Então, ambos vão trilhando essa caminhada juntos, cada qual com as suas individualidades. Então, portanto, não tem intenção do professor de doutrinar o aluno ou de fazer com que ele seja, que cresça a sua semelhança, imitando os mesmos gestos e posturas. Simplesmente ele é um mediador. Ele serve ali na sala de aula como um instrumento. Eu acho bacana, assim, interessante por causa do vínculo também que a gente acabou de estudar Steiner, né? E aí essa coisa do professor que acompanha todo o desenvolver durante 8 anos, né, com a mesma turma, né, e aquele engajamento, né, que a gente viu em Steiner. Quer dizer, Dewey, ele continua dentro dessa linha, que esse professor é um facilitador, né, da experiência, né, das atividades, né. Exatamente. Esse conceito de Steiner, inclusive, reforça, né, o que o Dewey, ele na verdade, propunha, né? Que, ou seja, esse vínculo de amorosidade que acontece dentro da sala de aula serve de inspiração para a criança como um modelo a ser imitado, né? Principalmente nas etapas iniciais de desenvolvimento que nós vimos com o Steiner. A criança passa, logo nos primeiros anos, no primeiro setênio em especial, por uma fase de imitação. Ou seja, a figura do professor é extremamente inspiradora para a criança. Não apenas o professor, mas também o seu vínculo com a família, com os amigos. Portanto, quando nós oferecemos para a criança um ambiente saudável, um ambiente que ela se sinta acolhida, um ambiente que haja afeto, ela consegue, assim, avançar de uma forma muito adequada para o seu desenvolvimento. Perfeito. Ok. Pode ir. Então, qual seria, o que é que a criança faz na sala de aula? Então, a criança está lá para aprender a cozinhar, aprender a tecer, a mexer com os materiais de madeira, a construir, né, esses objetos, utilizar ferramentas. Portanto, é a partir desse lúdico, mas ao mesmo tempo não é um lúdico inútil, é um lúdico que está presente na etapa do desenvolvimento da criança, ou seja, o Dewey bate na tecla a todo momento que a criança e o adulto, na verdade, eles estão lado a lado, né? Não existe uma separação. Existe, muitas vezes, um menor grau de conhecimento por ser uma etapa anterior do desenvolvimento. Mas a criança vai ser o adulto e precisa ter o adulto como sendo uma referência. Portanto, ela precisa, desde pequena, estar dentro da execução de atividades que aproximem ela do universo adulto. E é justamente assim que o Dewey formula que é por meio desses conceitos elementares que nós podemos, educadores, professores, inserir conceitos da leitura, da escrita, do cálculo. É desse jeito que a criança ela vai tomando gosto pelo conhecimento desde a primeira infância. Perfeito. Então, por que é que a criança ela deve adquirir esse conhecimento? Quando a criança ela descobre que aquele conhecimento que ela irá adquirir tem um propósito, tem uma intenção, tem um significado, como eu falei, ela toma gosto pelo saber. Para ela se torna prazerosa o ato de aprender.
E é interessante que quanto mais ela aprende um conhecimento, ela consegue interconectar com vários outros, mais ela vai ampliando o seu campo do saber, mais ela vai tendo senso crítico perante seus posicionamentos, mais ela vai se inserindo em várias áreas multidisciplinares, estabelecendo diálogos, crescendo o seu mundo, visitando diferentes ambientes, acessando culturas diversas. Tanto a criança ela cresce de uma forma que não é possível ser descrita. O que o Dewey formulava era uma questão, não era um desenvolvimento já pronto, era um desenvolvimento gradual. E quanto mais a criança acumulava esse conhecimento, mais ela conseguia se alargar, como ele diz, mais ela conseguia ampliar os seus horizontes de aprendizado. E a criança, ela necessita disso, do ponto de vista do desenvolvimento, do ponto de vista da emoção, até do ponto de vista físico, a criança precisa dessas atividades. Perfeito. É engraçado essa foto, né? Que nos fala justamente sobre a utilidade que deve ser o conhecimento. Então, quando nós notamos o talento dessa criança, ela se assemelha a um super-herói, ela desperta essa potência dentro dela. Então, a gente tem que lembrar que o ser humano ele é um ser social, é um ser que existe para contribuir para o seu próprio desenvolvimento, mas também para contribuir para o desenvolvimento do seu meio, para contribuir para o desenvolvimento do seu próximo, do seu coleguinha, fazendo atividades básicas que o ajudem. Ou seja, já introduzimos a ideia da cooperação, da união, também em relação à própria comunidade, à família, aos mais velhos. Portanto, a educação ela é extremamente flexível, ela não é engessada, ela não é restrita a um determinado meio. Há de se destacar que a educação ela não está restrita à escola, porque antes das escolas já havia educação. Então, a escola é apenas um complemento, mas a educação ela se consolida a partir da experiência de vida do indivíduo. Então, o Dewey está sempre batendo nessa tecla do aprendizado pela experiência e pela prática. Se a gente retomar lá Comênios, né, que é o nosso começo de estudo dos educadores mesmo, né, do século XVI, século XVII, XVI, né, principalmente, a gente vai perceber, né, que realmente é aquela divisão, né, que ele também propunha, não é, aquela educação para todos e tudo, envolver as crianças, só que era um aspecto mais religioso, né. Eu acho que Dewey, eu não cheguei a ler, mas eu não sei se nessa introdução diz alguma coisa sobre essa parte religiosa ou de comportamento moral, não, né, Dewey é mais científico, né, nesse sentido, né, Saulo, eu pelo menos no texto que eu li, não tive isso, não sei se as colegas aqui tiveram acesso a isso. Ele menciona em algum momento isso, não? Pelas referências que eu estudei, o Dewey, ele está muito interligado com o viés científico, evolucionista, filosófico. Eu não encontrei alguma referência em relação à religião específica. Silene. O Anísio Teixeira, né, a partir daquele documentário, ele foi muito influenciado, né, pelo Dewey, e ele também teve uma função na administração escolar, ele teve um papel importante na implantação de um sistema educacional no Brasil, né? Sim. E aí dos princípios é a laicidade, né? É de sabe, ele não fala em... Aquele documentário, sabe? Sim. Eu achei bem bacana. Bem bacana mesmo. Só um comentário. Então, assim, indiretamente, né? Eu acho que a preocupação nesse momento, né? Início do século XX, assim, né? Já tem mais a ver com esse espírito laico, né? Da sociedade, né? Exatamente. Do Estado e tal. Que é justamente um respeito, né? Que acho que é esse sentido do respeito a todos, né? Com o seu conhecimento. É lógico que vindo de Comênios era aquela coisa mais religiosa, né? Era estudar a Bíblia, fazia parte daquele desenvolvimento que ele fez, né? Daquelas divisões, né? Por idade e tudo, que era o início desse aspecto didático, pedagógico, né? E lógico, com essa evolução que a gente está vendo nos estudos, lógico, chegando em Dewey no início do século XX, né?
e já no final do século XIX, a gente vai ver que já muda um pouco, né, e aí já tem uma certa formação, né, dessa coisa da escola, mas, de novo, né, essa coisa do tradicional versus essa proposta de mais liberdade, né, e de mais incentivo à valorização da criança. Bem legal. O contraponto com o tradicional é, como o Saulo pôs aí uma frase, é que a educação passa a estar centrada no aluno, né, na criança, e não no professor que vai, né? Isso já vem de Pestalozzi também. Mas muito, né? E no meio social, mas deixa o Saulo continuar. Desculpa, só uma parte. Social. Ok, Saulo. Vamos Segue? lá, podemos seguir. Sim. Ok. E aí, o que é que acontece? O conhecimento, ele não pode ser, então, uniformizado, não há como você colocar uma teoria geral para todos, né? E o que a gente percebe é que, muitas vezes, a educação tradicional fazia esse corte. Elas queriam formatar um determinado tipo de pensamento que fosse igual para todos. Então, era oferecido o mesmo tipo de material, o mesmo tipo de leitura, o mesmo tipo de cobrança, como se fosse uma expectativa que todos seguissem aquele programa ali que estava estabelecido. Então, é como se tivesse ali, de fato, uma grande voz, e ali só os alunos ouvissem, não pudessem questionar. Ficavam a todo momento calados e não tinham espaço, não tinham vez para expressarem as suas ideias. E isso acaba por gerar o que a gente vê aí nessa figura, que é um desânimo, que é uma falta de perspectiva em relação à sua potencialidade, aquilo que ela veio de fato deixar de bom aqui no universo. Todos nós temos uma mensagem positiva a deixar aqui. E quando muitas vezes nos calamos interiormente, a gente se sente reprimido, a gente se sente deprimido, principalmente a criança, que está numa fase de expansão, uma fase tão espontânea, tanto quando você corta essa inspiração que ela, de uma forma muito fácil, demonstra, ela acaba, né, se tornando mais murcha. E futuramente vai ser um adulto frustrado. Então, a origem de muitas questões patológicas que se manifestam lá no futuro já começam desde a infância. Seguimos. E aí o Dewey fala sobre esse espírito social das crianças, que é o espírito democrático. Ele nos fecha dizendo que esse espírito ele é alcançado pela união, pela cooperação. Não é por meio da agressividade, da competitividade. Portanto, não há uma sobreposição, não há um que seja melhor do que o outro, né? Eles não estão disputando um contra o outro, eles estão lado a lado como amigos. Então, não há intenção de obter vantagem ou de prejudicar o outro, que é muitas vezes o que a gente vê na lógica do mundo de hoje. Parece que só tem graça os esportes quando um ganha e o outro perde. Mas por que é que todos não podem ganhar juntos? Não seria muito melhor, muito mais cooperativo, benéfico, saudável para o desenvolvimento nosso como humanos, se todos nós conseguíssemos obter algum tipo de aprendizado juntos? É justamente essa metodologia que o Dewey ele formulava para nós. Só um comentário, não é? Eu indo um pouco avante, assim, no sentido do comportamento do adulto de hoje. Hoje, nas empresas, porque eu dou aula de inglês e tudo para executivos, não é? A preocupação com soft skills, não é? Então, assim, eu acho que isso é uma preocupação das empresas, porque geralmente é muito competitivo, né? Dentro das empresas você conseguir os cargos, você conseguir posições, e hoje as empresas têm essa coisa da colaboração, né? Se você ter sempre de cima para baixo as ordens e tudo, e você ter um ambiente colaborativo, é uma preocupação, porque eu acho que, na minha reflexão, vem uma falha. Se todos pudessem ter tido na escola um tipo de ensinamento que seria mais assim liberal, como essas escolas construtivas, né, construtivistas proporcionam,
Eu acho que no ambiente do adulto, dentro das empresas, não haveria tanto essa necessidade, o que a gente chama de soft skills, né? Que é saber como ser líder democrático, como ser, etc, entende? Dentro dos relacionamentos, porque pela minha experiência como professora de inglês para a parte dos executivos, o que eu sinto de mais dificuldade que todo mundo coloca é o problema de relacionamento dentro da empresa, entende? E eu acho que se a gente pensasse nessa construção desde cedo, que fosse mais universal as escolas, né, que fossem mais assim, com essa preocupação, esse adulto dentro desse universo do emprego poderia ser bem diferente, né? Só um comentário, agora eu fiz uma extrapolaçãozinha por causa disso, vocês não acham? Eu queria também complementar, Flávia, porque assim tem um aspecto que é a tendência que o educador tem de replicar a forma como ele foi educado. Então, mesmo com todas essas teorias que a gente vê, mesmo com construtivismo, com as teorias socio-interacionistas, há essa tendência a replicar, por quê? Porque existe uma influência, existe uma lógica mundial da competitividade. A gente tem um estímulo a essa competitividade, não há um estímulo à cooperação, à preservação do meio ambiente, à preocupação com o social, embora existam estudos avançadíssimos sobre isso, na prática se faz ainda muito pouco. Né? São pouquíssimas as escolas que trocam o ensino conteudista, já com foco, isso desde sempre, com foco na competitividade, que é o Enem, que é o acesso à universidade, por valores, por práticas que são muito mais cooperativas, que vão muito mais contribuir para a vida de todos, né? E só lembrando de que quando falou dessa questão da competitividade, eu lembro que na escola que minha filha estudou, tinha medalha para todo mundo. Então, você estava jogando, estava participando, não tinha um primeiro lugar, um segundo lugar. Todos recebiam suas medalhas. Isso para todos ganhavam, porque todos tinham jogado, todos tinham participado, né? Tinham cumprido as regras, tinham se divertido. Então, acho isso assim muito bacana, quando tem uma escola, né, que pensa nisso, que as pessoas se trabalham para isso, que não replicam o aspecto como os aspectos pelos quais elas foram educadas, né, que realmente compreendem as novas teorias e principalmente aplicam, né, procuram aprender fazendo, vivenciando essas novas teorias. Exatamente. A criança, ela aprende brincando, e é assim que deveria ser. Eu reconheço que ainda são minorias as escolas que têm o propósito de levar esse tipo de educação, né, pelo mundo que hoje nós vivemos, muito voltado para o viés materialista, mas a partir dessa reflexão, a partir dessa mudança de olhar, eu acredito que a gente pode sim, né, com uma postura individual, levar isso para o nosso meio, para a nossa família, a começar do nosso pequeno micro-universo. E aos pouquinhos a gente vai propagando isso vai como que ganhando uma onda social e vai chegando também em outras pessoas. Eu acredito que essa intervenção que nós, educadores, e que estudamos todas essas metodologias também sonhamos. Para concluir, então, o Dewey fala que essa vida moral democrática não é algo simplesmente que deve ser imposto pelo professor ou pela figura de autoridade. É algo que deve vir de dentro para fora, se expressa naturalmente. Não é algo imposto de fora para dentro. Quando a criança ela consegue sentir essa liberdade, essa autonomia de escolha, de adoção de atitudes, ela simplesmente se solta, revela o seu talento, fala o motivo de fato para que ela veio ao mundo, né? E de fato se torna esse ser social, esse ser que tem uma missão, esse ser que desempenha um papel na sociedade, e ela se sente mais útil perante as suas relações, perante o dever que desde cedo já se faz presente nela. A gente tem que desconstruir essa ideia de que a criança, ela simplesmente brinca pura e simplesmente. Na verdade, a criança ela tem uma dinâmica
muito mais avançada do que isso. A criança ela já está aprendendo a lidar com elementos da vida adulta desde muito cedo. Portanto, há de ser estimulado também todos esses processos na criança. Nós concluímos com a frase do Dewey, e eu não poderia escolher outra que fosse melhor, para definir tudo aquilo que nós falamos aqui. Ele diz o seguinte: a função principal da educação em toda a sociedade é a de ajudar as crianças a desenvolver um caráter, conjunto de hábitos e virtudes, que lhes permitam realizar-se plenamente desta forma. Como reflexão, que nós, educadores, possamos pensar todas essas formas de intervenção educacional que possam vir a contribuir para o desenvolvimento pleno da criança. Seguimos agora, então, para a próxima colega que vai levar adiante a discussão. Exatamente. Só lembrando, então, não é, que nós estamos usando o material do MEC como base, né, que é do Ministério da Educação e da Cultura, que na época passada, nos anos 90, não é, foi desenvolvido pelo Fernando Haddad, enfim, não é, e são vários educadores, e a gente está tomando como base, assim, também como alguns vídeos, não é, para complementar as nossas discussões, não é? Saulo, se você tivesse que fazer, só antes de passar para a Silene, um comentário ou um contraponto com relação à conscienciologia, você teria algo a dizer de tudo que você leu e apresentou? Bom, não há como dissociar do fenômeno da sempre-aprendência, né? Ou seja, todos nós somos eternos aprendizes no decorrer da vida. Por certo que esses talentos que a criança ela apresenta não são à toa, ela já traz sob o princípio da acumulabilidade cognitiva, sob o princípio do resgate de conteúdos presentes em retrovidas, todo esse arcabouço de ideias, de inspirações. Então, não há como a gente desconsiderar o passado, não existe nada que seja simplesmente criado do nada. Tudo existe um histórico, tudo é fruto de um processo, como o Dewey bate muitas vezes na tecla. Acredito que o fenômeno que tem mais me chamado a atenção na obra do Dewey seja esse processo de educação permanente. Todos nós estamos inseridos. Perfeito, ok. Vamos lá, Silene, vamos lá. Eu, inclusive, Saulo, tinha pensado que o nosso artigo estava já com 24 páginas, mas tinha pensado em pôr uma epígrafe do Dewey, né? Mas nem falei nada, porque a gente estava no limite, né? Mas seria bacana, né? Mas, enfim, fica para a próxima. Então, a parte que eu li, né? O título como é que é? A Pedagogia de Dewey, né? Por Anísio Teixeira. Eu acho que, assim, não sei se numa próxima oportunidade, como que vai ser o desdobramento dos nossos estudos, né? Mas, de repente, de alguma forma, a gente entrou no Brasil, né? Por conta aí do Anísio Teixeira, eu gostei muito de ver o documentário, né? E ele, então, por aquele documentário, dá para perceber não apenas uma proposta prática de implementação das ideias do Dewey no Brasil, né? Mas também o valor do Anísio Teixeira assim, para a nossa história, né, da educação. Mas eu acho que fica para uma outra oportunidade, né, talvez. Então, assim, essa parte que eu li traz basicamente, vai falar primeiro do conceito de experiência, né? Acho que assim, um roteirinho, né, só para pontuar as principais ideias. A questão da importância da experiência na proposta pedagógica dele, a questão do conceito também de educação, da influência do meio social, né? Como que o meio social participa desse processo educativo e das escolas, né? Da questão da importância do ambiente escolar, né, de como ele deve ser preparado para, então, empreender, digamos assim, essa proposta educacional dentro dos princípios que ele valoriza, né? Então, para ele, a educação
é um processo de reconstrução permanente da experiência, e a experiência, assim, simplificadamente entendida como a influência mútua, né, que há na relação entre os agentes e uma situação, tá? Esses dois elementos da experiência são focalizados, né? E a experiência, que aqui é uma questão assim até meio filosófica, eu acho, e a experiência humana como um modo de existência da natureza, ou seja, a experiência humana, ela não se, no entendimento dele, não cria um antagonismo, uma dualidade com a natureza, mas ela é um processo, um modo de existência da natureza. Isso acho que é uma questão mais ampla, né, que eventualmente não foi muito desenvolvida aqui, mas é apontada nessa conceituação de experiência. Um outro ponto importante é que ele coloca esse nível, né, como modo de existência da natureza, essa relação de qualquer agente com qualquer elemento do cosmos, né? Tem assim uma entrada aí para uma discussão sobre cosmovisiologia, né? E uma dimensão importante da experiência e aí eu achei esse grande diferencial, né, dele, porque eu tinha lido pouca coisa sobre o conceito de experiência, mas ele cita 3 tipos, né, de experiência, e aí eu vou falar primeiro dos tipos para ressaltar esse aspecto que me chamou muito a atenção nele. A experiência que apenas temos, que às vezes nem sabemos que temos. Então, por exemplo, a criança, né, que ela tem fome, ela tem sede, ela tem as necessidades, isso tudo é uma experiência, né? E ela nem, porque envolve uma relação ali, tal, uma influência recíproca, né? Mas ela nem sabe que ela tem aquela experiência, né? Então, eventualmente, até para fase adulta, para outras pessoas, você pode fazer uma analogia assim, às vezes as pessoas nem sabem que têm certas experiências. E os 2 outros tipos é a experiência sendo a dimensão reflexiva que é incorporada à experiência. Então, é a experiência que, sendo refletida, chega ao conhecimento, à consciência, né? E que, por meio dessa dimensão, a natureza ascende a um novo nível, que leva ao aparecimento da inteligência, tá? Então, e aí o que significa isso? Significa a experiência ganhar processos de análise, de indagação, tá? De escolher meios, enfim, por aí vai. Então, essa dimensão reflexiva e de incorporação de um sentido, né? É o que daria assim uma espécie de plenitude para a experiência humana da criança e de todos. E o terceiro tipo é o que ele define como a experiência dos anseios, dos vagos anseios do homem por qualquer coisa que ele não sabe o que é, mas que ele pressente, né? Então, é como se fosse assim uma experiência de antecipações de futuro, né? Projetos. Eu interpretei assim. E aí ele fala que aí um aspecto dessa questão da sempre-aprendência é que ele fala assim: quanto mais experimentado o homem, mais consciência das contradições e dificuldades, tá? E é isso que gera no homem uma divina inquietação,
né? Então, essa inquietação permanente se essa experiência associada a uma dimensão de significação for, né, que seria as duas dimensões mais importantes de serem incorporadas ao processo educativo, a segunda e a terceira, né, essa inquietação permanente por algo novo, por uma transformação, por uma reeducação, né, que, aliás, ele usa literalmente essa expressão. Então, esses dois tipos de experiência são o que formam hoje a experiência humana, tudo que o homem já sofreu, conheceu e amou, tá? E a experiência humana é que fornece os materiais e a direção para as nossas experiências atuais. Então, isso é importante, esse conceito é importante, porque se cada um dos homens hoje, cada uma das crianças hoje, se estiverem privadas dessa dimensão da experiência humana, a gente estaria sempre voltando para aquela fase selvagem da espécie, né? Então, por que ele está falando isso? Porque é essa dimensão da experiência humana que deve ser incorporada ao processo educativo, tá? Então, é como assim, cada criança vai ser portador de uma responsabilidade, digamos assim, entre aspas, de uma função participativa na sociedade de reconstrução dessa experiência humana, que, ao mesmo tempo, vai se singularizar na experiência individual de cada um. Mas, então, essa participação na vida social, que, no fundo, é o que eu entendi que está na proposta pedagógica dele, essa integração da experiência individual a essa experiência humana é o que é valorizado, né, na proposta dele. E essa dimensão da reflexão, por essa participação, né, constante, é que a criança vai, digamos assim, entender que toda atividade, toda experiência educativa tem a ver com essa questão de todos ali a adquirirem um sentido do comum, né? Do que é comum, sabe? Foi mais ou menos assim que eu entendi. E isso acontece por essa dimensão do sentido, da significação, da reflexão, tal. Porque se não houver essa dimensão, nenhuma criança será preparada para se assenhorar das situações reais, né? E para dirigir novas experiências, então. Tá? Então, é isso literalmente o que se entende por aprender por experiência, porque a vida é um tecido de experiência, e a experiência educativa tem a ver com o conceito de educação dele, né? Que, então, repetindo, é o processo de reconstrução e reorganização da experiência pela reflexão, pelo qual se percebe agudamente o sentido, né? E, com isso, se promove uma habilitação, né, para atingir, para melhor dirigir o curso das experiências de cada um e experiências futuras. Deixa eu ver outro ponto aqui. Então, uma coisa tem várias coisas sobre o conceito de educação, mas uma coisa interessante é que a educação ela não é uma preparação para alguma coisa.
Aí essa conexão com a sempre aprendência também, porque a educação não é preparação, a educação ela é uma categoria da vida, ela é um processo, ela é permanente, né? Então, essa questão da não dissociação também entre educação e vida, né? Sabe? Porque existe essa ideia na sociedade, né? De que não, nós vamos nos preparar para depois entrar para a vida, né? Então, é romper um pouco essa ideia. E a questão da educação como um fenômeno social, aí tem a ver com a importância, com aquela coisa do sentido da experiência humana, de incorporar essa questão da necessidade de transmissão mesmo para as novas gerações, né, das conquistas, né, digamos, evolutivas, né, da civilização, da consciência, tal, né. A vida se perpetua pela educação, né, sem essa transmissão de valores, os grupos voltariam sempre ao primitivismo. Deixa eu ver se para não. Então, a vida é perpétua reeducação. Deixa eu ver se tem mais alguma. Daí ele para chegar na questão da educação nas escolas, ele vai. Bom, tudo bem, a vida é permanente reeducação, mas há uma educação indireta e uma educação direta, né? E formal, porque dentro da escola, considerado como um ambiente que deve ser dotado das melhores condições para, para essa atividade educativa, né? Enfim, então, a indireta é aquela que todo dia a gente aprende, né? E tal, mas a escola, né? A importância da escola seria justamente ligada a essa questão de o homem assumir a responsabilidade com o processo da transmissão para as novas gerações, para levar adiante, né, essa qualificação cada vez mais da experiência humana. Então, teria uma função assim, teria um pouco essa função, então, quando montar uma escola, né, uma proposta de uma escola, uma proposta pedagógica, teria essa função, não, vamos assumir essa responsabilidade por aquilo que nós vamos proporcionar e transmitir às novas gerações. Então, aí ele começa, acho que a falar da escola, vou falar já. E aí, então, precisa ter uma direção esse processo educativo, né? Não há atividade educativa sem direção. E aí, nesse sentido, essa direção, ele diz que há dois modos, né? E que um seria apenas um treinamento e o outro não, que seria a educação propriamente dita. Então, ele distingue porque é importante que a educação vá além de um treinamento, ou seja, da conformação exterior da criança aos hábitos, às convenções sociais, né? Então, a educação propriamente pressupõe a participação integral da criança, né? A criança tem que participar pela experiência, pela atividade educativa, né? E participar acima daquela experiência da significação social daquilo que ela está. Então, assim, o treino é uma forma preliminar, mas absolutamente incompleta, né? O treinamento, o adestramento, aqueles dando continência ali, né? Ou aquelas crianças ali. A obediência não leva à verdadeira educação.
a criança deve se associar à experiência, né? De forma que o resultado da experiência, que ela participe, que ela sinta que o sucesso ou o fracasso daquela experiência, ela seja participante, ela sinta que o sucesso, ela está participando daquele sucesso ou do fracasso daquela experiência, né? E um ponto é achar que a educação se faz por palavras, né? Então, que a palavra, as palavras, a linguagem, a língua é um instrumento para a educação e ela possibilita, de fato, a ampliação dessa experiência, mas ela não... mas ela se subordina àquele caráter, agora lendo aqui, subordina-se àquele caráter de compreensão mútua que só a reconstrução imaginativa possibilita. Então, se não passar por esse processo, né, na criança, de ela, por intermédio da experiência, perceber o sentido, passar por um processo de reconstrução, que ele chama imaginativo aqui, né? É isso que, de fato, amplia a experiência. Então, a palavra pode ajudar, mas não é por ela que a criança aprende. A escola como meio social, eu queria apenas destacar que ele fala assim de como é importante que a escola seja pensada com aquelas condições para que essas atividades educativas possam ocorrer. Então, ele menciona assim 3 características do tipo de ambiente, né? Falando assim que o ambiente teria que ser simplificado, porém essa simplificação ela é uma simplificação da complexidade da realidade social, né? Então, como que a gente poderia entender isso, né? Então, é assim, o simplificado não é não pôr nada. É como dentro da escola dizer de modo simplificado que o mundo é complexo. Assim, isso é uma coisa para arquiteto. Eu tenho uma amiga minha, arquiteta, que ela tem muito bacana, tem umas ideias muito legais sobre a construção dos ambientes escolares. Um ambiente purificado, então, eliminar do ambiente todos os aspectos maléficos que tem a ver da experiência humana, né? Então, tirar tudo aquilo que suscita essa imagem de que o homem também tem os seus, né? As suas imperfeições, né? Tipo, então, mas aí, Silene, aí precisa ver essa questão de ser verdadeiro, porque assim, se você vai mostrar um ambiente idealizado, sem ser real, né? Eu acho que não é idealizado. Assim, acho que não é idealizado. Eu acho que na própria atividade educativa, né? Tudo bem, eu não quero um ambiente sujo, né? Otimizado, né? Otimizado. Né? Então, isso acho que são todos pontos para... Cada um desses pontos dá para discutir, né? Mas não é idealizado, não é porque eu quero, né? Não preciso deixar lixo por todo canto, sei lá eu, né? Que tipo de imagens a gente poderia ter, mas enfim. E o ambiente, ele deve favorecer todo tipo de integração social. Então, a escola deve ser um lugar da confraternização de todas as influências, um lugar de harmonização de toda tendência aos conflitos, né? Um lugar de tolerância, de prática de tolerância. Aqui eu lembrei muito de um livro-debate que nós fizemos a semana passada sobre tolerância, lá na Evolucim, né? Então, eu achei bem legal essa coisa aqui.
E, enfim, eu não sei, acho que já passou muito meu tempo, né, Flávia? Deixa eu ver se tem mais algum. A gente está tendo, assim, um sentido bem amplo, né? Porque, assim, a gente já vai ter meia hora agora, né? Mas eu acho que a gente pode estender para um outro encontro, né? Eu acho que ele vale a pena também. Assim, só para concluir, que é o final da minha parte, mas que eu vi uma relação com tudo que a gente está estudando, né, até aqui, que como nesse momento, né, a proposta do DIU, ela vem como, assim, de um equilíbrio, a educação, ela se proporia, essa educação proposta por ele, ela teria uma função de restaurar um equilíbrio entre a liberação de forças, né, de tudo que é inerente ao indivíduo, à consciência da criança, tudo que se manifesta, que emerge, mas essa questão da participação no meio social, né? Então, assim, nós passamos por pelo menos eu lembro muito em Rousseau, mais eu acho, né? Como ele era muito dessa coisa do desenvolvimento, que a criança trouxesse todo aquele conteúdo dela interno, né? E que isso seria exposto primeiramente para que a gente conhecesse a criança. Então, o Rousseau achava que né, na primeira infância o adulto não deveria interferir, né? Muito, né? Uhum. Me lembrei disso, porque aqui, aquele processo dirigido da educação, na visão do Rousseau, ele não deveria existir, né? Então, ele primava por aquele desenvolvimento da individualidade da criança, independente do fato de que ela seria, e aos poucos, iria introduzindo nela as experiências que lhe proporcionariam entender que ela era um cidadão também, um meio, né? Uhum. Então, eu achei que aqui, nessa proposta dele, a questão do meio social vem muito forte, mas, na verdade, como entendendo que a atividade educativa é uma forma da criança participar da situação, que é sempre social, né? Porém, sem privar a criança, ao contrário, que essa participação social ela pudesse se envolver integralmente, que isso é que ia constituir a experiência dela, né? Uhum. E a experiência mediante essa reconstrução que eles chamam de imaginativa, mas é esse acesso que a criança adquirisse um sentido daquela experiência. Uhum. Ok. Então, acho que é isso. Maravilha. Em relação à Conscienciologia, você teria alguma observação, em relação só a ter aprendência ou... Eu pensei o seguinte, né, em relação à Conscienciologia, essa questão da experiência, né? Só que por essa abordagem aqui, a experiência, eu acho que muitas vezes é assim, ó, conhecer é uma coisa, experiência é outra coisa, entende? Uhum. E a noção de experiência que ele traz aqui é a seguinte: a experiência, quem pensa, quem estuda, quem pesquisa, né, assim, pensando no adulto já, é uma experiência, né? Sim. Entende? Então, eu acho que me fez pensar muito nisso, porque eu ainda sinto muito na Conscienciologia essa visão, né? Uhum. Né? Assim, eu sinto na pele isso, na verdade. Né? Então, assim, experiência, essa coisa de prática, de experiência, ela não é dissociada da dimensão do sentido das coisas. Pode ser que na criança, nas primeiras fases, isso é muito gradualmente incorporado, lógico,
né? Mas, então, acho que fora essa questão da sempre aprendência, dessa dissociação entre a experiência e o conhecer e o aprender, né? Então, acho que essa questão da experiência eu acho importante, porque a gente trabalha com acepções assim muito do senso comum, né? Sobre experiência, sabe? Então, achei bastante. No Steiner também ele tem alguns momentos. Eu ainda não consegui sair do Steiner, sabe? Na verdade, nós invertemos o estudo, né? Mas, na verdade, o João Dewey vem antes do Steiner, é que a gente estudou Steiner, né? Um pouquinho. Eles nasceram pertinho um do outro, né? Mas quase são contemporâneos, né? Porque um dessomou em 1925 e o outro em 50, na verdade, né? Então, a gente tem um espaço aí de experiência, né, entre um e o outro. Então, o Dewey, na verdade, viria antes do Steiner. Eu já tinha lido algumas coisas dele, só que na época eu estava mais interessada na questão do conceito dele de democracia como um modo de vida, né? Isso. Eu entrei mais por esse lado, mas eu sabia que ele tinha uma abordagem da educação também. Exato. É que a gente não sabe qual a dimensão de um, né, em relação ao contato com o outro, né? Eu não sei se vocês trocaram figurinhas, né? Mas é que a gente vê aquelas coisas de o que se repete, né, entre todos eles, né? Que, logicamente, a parte da sempre-aprendência está aí, né? Em todos eles, né? Muito bom, sim. Nós vamos passar para a Leuzene, então, né? A Leuzene, ela vai estar trabalhando, então, o indivíduo e a sociedade, fatores e produtos e outros assuntos. Vamos lá, Leuzene? Tudo bem. Vamos sim. Primeiro, assim, é muito bom revisitar Dewey, né? Toda essa abordagem de experiência que ele traz tem uma relação direta com a experiência que hoje a gente tem estudado, né, aqui no Brasil, sob a influência lá das concepções italianas, sobre o trabalho de campos de experiência com crianças na primeira infância, né? Então, acho que o Brasil, assim, teoricamente, pelo menos, a gente está numa condição bem avançada sobre a educação infantil, educação de 0 a 5 anos. Falta a gente conseguir realmente compreender e colocar isso em prática, né, de uma maneira mais ampla possível em todas as escolas, seja ela pública ou privada. Essa parte que eu fiquei, ela vai tratar o indivíduo e a sociedade, o processo educativo como processo de conhecimento indefinido, muitos de vocês já comentaram isso, a educação enquanto vida, a educação não educação principalmente institucionalizada, ela não é uma preparação para a vida, já existia educação antes da educação institucionalizada, antes da escola, então a educação é vida, a escola é a reconstrução da experiência, como é que a escola vai contribuir para a construção e reconstrução de experiências, e como esse aprendizado se refaz ao longo da vida, e em que consiste uma vida melhor, que é essa grande proposta de Dewey, que essa educação ela existe, associada, né, não existe essa separação, essa dicotomia entre o indivíduo e a sociedade. Então, nesse processo educativo, o indivíduo e a sociedade são fatores, assim, harmônicos, né? São harmônicos, eles são interconectados. Não dá para pensar um indivíduo dissociado do seu meio, nem a sociedade sem estar contemplando os indivíduos. Então, eles são uma unidade orgânica. E o interessante que Dewey traz é que, nesse contexto dessa sociedade, nós temos a característica da espécie humana, ele tem essa abordagem aí evolucionista, de que nós temos, então, essa capacidade contínua, indefinida, de aprender. Então, há uma capacidade de aprender, que é, claro, mais evidente na criança, até a sua maturação biológica. No entanto, essa capacidade de aprender ela é contínua. Então, até enquanto o ser humano se desenvolve, isso vai ser mais explícito na criança, vai ser mais explícito no adolescente, mas nós aprendemos durante toda a nossa vida. Neurociências aí já fala nisso, né? Então, a gente vê como as
reflexões dele eram avançadas, e a neurociência, gente, é super recente, né? Então, a gente vê que ele já, inclusive, ele até fala dessa plasticidade, né? Inerente a essa capacidade de aprendizar. Então, por que é importante aprender e aprender por experiências? Porque essas experiências, elas vão estar sempre contribuindo para novas experiências futuras. E a criança, né, considera que a criança ela não é zerada. A gente fala tanto na educação do conhecimento prévio da criança, das experiências anteriores. E agora, mais do que nunca, nessas discussões sobre campos de experiências, isso é muito evidente, que o que o Gil já falava, né, de que a gente não é zerado, né, você tem experiências no seu contexto, como não existe dissociação entre educação e vida, educação, sociedade e indivíduo, então, toda criança, ela tem a sua aprendizagem. Isso sem nem a gente abrir para o processo aí da conscienciologia, né? Porque essa consciência, principalmente, quando ressoma, quando renasce, ela já traz toda uma bagagem evolutiva de experiências pretéritas. Outro aspecto que Dion traz é que aprender é essa função permanente do organismo. Então, é uma capacidade que nós temos, é como se fosse uma função. O tempo todo você tem essa função de aprender, mesmo após o que a gente comentou do desenvolvimento biológico. Por que, então, que a gente tem essa capacidade? Ele traz, então, a discussão sobre a imaturidade, que também eu faço a correlação direta com a conscienciologia, né? Ele diz que a imaturidade é exatamente, não é uma falta, porque a gente não pode comparar a criança com um adulto, a referência, né? Então essa criança, ela não sabe pegar no garfo, a nossa referência é o adulto. Não, isso aí exatamente não é a falta, é a força de crescimento. Essa ausência, essa lacuna, é a força que ela vai ter para aprender, exatamente para instigada, né? Aí não há como, ele vai trazer alguns aspectos sobre isso, que não é simplesmente uma replicação, um desenvolvimento de uma prática e de uma habilidade, mas entra também todo o fator, e essa força vem exatamente pela intenção, e essa intenção é a capacidade intelectual. Então, o desejo que a criança tem, a curiosidade natural de explorar, de conhecer, né? Tão evidente, né, nas crianças. A gente basta pensar no nosso recurso tecnológico de ponta, que a gente vai ler o manual para compreender como é que funciona, e a criança parece que já vem com um para-chip e já consegue aí deslanchar. Ou seja, é exatamente essa força, por isso que parece que é uma falta da imaturidade, mas não é, a força que vem com mais força ainda para que ela possa, então, ir em busca desse aprendizado. Então, é uma capacidade que permite uma educação infinita, né? Indefinida e infinita, embora mais visível nessa infância. Essa imaturidade, então, ela tem um aspecto de dependência e um aspecto de plasticidade. A dependência porque ela precisa da adaptação social. Então, a gente não tem a desarticulação do indivíduo e da sociedade. Se existem práticas sociais que a criança ela percebe, ela vai querer, ela vai brincar de replicar inicialmente aquilo ali até. Então, a criança ela brinca de dirigir, a criança brinca de cozinhar, né? A criança ela está replicando as práticas sociais. Nisso ela está aprendendo, ela está motivada, tem essa força de crescimento para que ela aprenda aquilo ali. Ele traz muito o exemplo da criança se alimentar com uma colher, né? Então, ela vê o adulto daquela maneira, não é simplesmente ela querer essa distância entre ela e a experiência dela, de quê? De testar, de experimentar, de errar, né? O erro faz parte desse processo de aprendizagem. No entanto, é um contexto de adaptação social. Não existe essa... Né? A gente aprende. Então, os hábitos, por exemplo, ele fala muito do hábito, né? O hábito de uma sociedade vai variar dos hábitos de outra sociedade, mas por conta de quê? Dessa interfluência, da não separatividade que existe entre o indivíduo e a sociedade na qual ele está inserida. Nós somos, então, diferentes, né, dessa escala aí dos animais, e vai depender exatamente do contexto dessa sociedade nesse aprendizado. Então, essa dependência da criança,
ela vai se transformando em interdependência, na associação daquilo que ela aprende e a vida que ela tem em comum. E o aspecto dessa plasticidade é que essa interdependência e essa capacidade, ela vai modificar os próprios atos da criança. Então, ela vai se adaptando socialmente, ela vai indo em busca, porque ela tem essa plasticidade, ela não enrijece no primeiro aprendizado, ela vai sofisticando aquilo ali de acordo com esse meio no qual ela está inserida. E essa aprendizagem, então, ela vai se constituindo a grande renovação do ser humano. Um aspecto que Dewey traz, que aí tem a ver com a questão da democracia, é que essa teoria, essa proposta de aprendizagem, essa proposta de educação, esse método que é proposto, ele só faz sentido em uma sociedade democrática, em uma sociedade onde há essa cooperação. Se fosse uma sociedade rígida, uma educação rígida, educação que não considere que há a possibilidade da renovação humana, então, que seria exatamente a escola tradicional, a replicação, o contexto da rigidez, se não houvesse esse vislumbre de que estamos todos nos renovando e há uma modificação de hábitos, os hábitos são flexíveis para que a gente tenha uma vida melhor, então, isso não cabe numa sociedade que não permita isso. Então, é preciso que seja uma sociedade democrática, cooperativa, que vise o bem de todos e o melhor para todos. O hábito, então, como um produto do processo educativo, né, a gente se educa para a gente ter esses hábitos aí. Ele traduz como economia e eficiência de ação, para que a gente possa criar hábitos. No entanto, existe um elemento super importante no hábito, que é a capacidade intelectual, né, que a gente não tem. O animal, por exemplo, ele congela, né, ele tem aquele hábito, ele sabe que ele tem, imediatamente já está no sistema nervoso dele, lá autônomo, ele já fica de pé, o animal, muitas vezes já vai em busca do alimento, existe uma independência maior. No ser humano, a gente vai se adequando por conta da sociedade e dos valores e desse contexto social, a gente se adequa, a gente tem um período maior de dependência, a gente vai conquistando a interdependência, e mesmo esses hábitos rígidos proporcionam a gente, por conta da capacidade intelectual, a possibilidade da renovação. Então, isso é o movimento de renovação da própria sociedade, né, que ele traz. Então, esse elemento intelectual, ele dá flexibilidade e força da gente aperfeiçoar os hábitos. Então, cada indivíduo, cada geração vai poder aí ir modificando essa própria sociedade. Quando há, então, o hábito rígido, a gente meio que se desliga dessa capacidade de renovação. Então, se há rigidez, olha só, se há lá, né, a parapatologia do mental soma, fazendo a correlação com a mental somatologia, a gente perde essa capacidade de renovar, ou seja, perde a capacidade de recim, né, de reciclagem interconsciencial e de reciclagem existencial e de contribuição coletiva para a própria renovação e reciclagem aí do planeta, né, não só da sociedade que a gente está, abrindo muito mais do próprio planeta. Ok? Deixa eu ver o que mais que ele traz de interessante. Que a rigidez, então, vai tolher essa plasticidade. Olha como isso é atual, gente. Então, a rigidez tolhe a renovação sináptica, a capacidade aí que a neurociências já traz, né, da própria plasticidade, de a gente poder articular novas regiões do nosso cérebro por conta das necessidades, por conta desse abertismo que a própria consciência tem. Então, algo biológico, né, que a gente tem, que pode ajudar na manutenção aí, na mobilização da própria sociedade. Ele fala também dessas práticas funestas que a escola pode trazer, que é exatamente ignorar, né, ignorar essa iniciativa das crianças em situações novas. Então, a gente chegar e congelar o processo da educação rígida, tradicional, que não fomenta a curiosidade, que não fomenta a exploração do meio, o próprio pensamento científico, a articulação, as hipóteses nas crianças, isso aí, a gente está tolhendo esse potencial, essa capacidade de renovação da experiência nas próprias crianças. E que essa eficiência mecânica, muitas vezes, o peso que tem do exercício,
da mecanização, da aprendizagem, da aquisição do conhecimento, isso vai também tolher, né, essa capacidade mais rica de você interagir com a própria construção do conhecimento. Então, a gente nunca deve, ele coloca que a gente nunca deve buscar a eficiência mecânica do hábito sem a eficiência do pensamento, ou seja, não dissociar da capacidade intelectual, né? Então, muitas vezes você faz muito bem uma coisa de maneira automática, muitas vezes não é a melhor, porque você não traz a capacidade de questionar, de refletir sobre como você pode aprimorar a própria experiência, né? Então, ignorar essa tendência, são os impulsos que a criança já tem, não estimular a reflexão nas novas situações e a repetição mecânica. São as 3 posturas aí funestas que a escola pode ter. Uhum. Um outro ponto que ele traz é essa educação enquanto vida. Então, a educação e vida, educação é viver. E viver é desenvolver-se. Então, educar-se é ter, né, buscar ter. Aí vou ler realmente uma frase que eu gostei, que é assim: o hábito de aprender diretamente da própria vida e fazer que as condições da vida sejam tais que todos aprendam no processo de viver, né? Então, assim, vai surgindo esses novos hábitos, essa capacidade intelectiva, o indivíduo não é dissociado da sociedade, então aquele exemplo, aí entra o processo do exemplarismo, né? Ou seja, a gente modifica, a gente vai trabalhando coletivamente, porque é uma sociedade democrática, a gente vai se transformando e aquilo vai sendo, a gente vai conseguir ter uma sociedade melhor a partir disso, porque todos vão aprendendo juntos o melhor processo de viver. Aí ele fala dessa educação como um atributo permanente. É um atributo permanente que busca o viver melhor. Então, a educação, ela é não só a aquisição de conhecimentos, ela é experiência, porque é uma experiência transformadora da própria vida, né? Da qualidade de viver. Deixa eu só Então, interromper só um pouquinho, Leuzene, só o seguinte, porque nós estamos com 5 minutos para o término, né? Eu estava conversando com o Silvio aqui em off, não é? E até pedi para a Silvia se ela quisesse colocar assim, porque a parte dela e a minha, a gente deixaria para o próximo encontro, não é? E como nós temos que dar continuidade por causa do colégio, né, enfim, já liberaria, né, você e elas, caso vocês quisessem se ausentar. Mas termine o seu processo, aí eu vou pedir para a Silvia também depois entrar e comentar alguma coisa sobre o que você falou, lembrando que a minha parte teria a Carol, que falaria sobre a parte da escola e a reconstrução da experiência, a minha seriam também a criança e o programa escolar, não é? E a parte da Silvia seria a parte do pensar reflexivo, de construir um fim educacional. Então, eu vou deixar também, já aproveitando, a sugestão de que a gente continue com o Dewey, justamente nessa parte da experiência dele da escola de Chicago, que inclusive tem aquele professor que falou sobre a escola, porque aí já é uma experiência realmente do processo dele pedagógico e tudo educacional, para a gente entrar mais de sola, vamos dizer assim, nessa vivência. Hoje nós estamos trabalhando o aspecto filosófico dele, que é bem profundo. A minha parte também é um processo bem filosófico, sobre os objetivos, que é bem interessante. Eu estou aqui matutando, porque ele é muito complexo, a parte de objetivos, né, que ele traça, né, como que a gente vê os objetivos gerais, específicos, e faz um contraponto aí muito interessante. Então, vai muito fundo, sabe? Eu acho que seria interessante depois a gente trabalhar nesse lado, assim, é uma sugestão, tá bom? Mas eu vou pedir para você dar a sua conclusão e tudo, e pedir para a Silvia também fazer alguns contrapontos aí, tá? Pois não, Leuzene. Ok. Então, ele aborda, né, como o processo educativo é contínuo e busca a reorganização e reconstrução e transformação da vida. Então, a escola, ela precisa se esforçar para ela ser exatamente um ambiente integrado, não pode ser um ambiente artificial, desconectado dessa vida. Então, se eu penso aí entrando lá, o que a gente conversou da arquitetura, então, vamos lá, se eu vou ter experiências relacionadas à alimentação, eu preciso ter um ambiente adequado que me proporcione isso, seja uma cozinha, né, prática adequada, seja um ambiente de alimentação que replique isso, não pode ser nada artificial, mas algo que seja inerente aos à nossa vida real, né? Então, isso é super importante dele colocar, certo?
aquilo que eu já falei, né, que precisa ser, que isso só cabe dentro dessa sociedade democrática, para que se desenvolva a solidariedade social e comunhão de interesses. E, assim, não vai dar para falar, mas ele comenta de como é, então, que a gente aprende, né? Se a gente vive aprendendo em busca de levar uma vida melhor, cada experiência precisa, então, que ela vise a gente ter a questão do método, né? Que a gente possa ter essa experiência, que ela se processe de maneira que a gente distinga essa experiência e que essa experiência possa ser, então, a experiência anterior sempre contribuindo para uma nova experiência que promova aquela renovação do hábito e da vida melhor. Uhum. Ele traz, então, alguns aspectos que a gente não pode desconsiderar, que é a prática da experiência, a gente precisa replicar, não é uma única experiência que vai trazer construção de conhecimentos, nem construção de novos hábitos, então a gente precisa ter a prática, a gente precisa ter a intenção, que é exatamente essa reconstrução consciente do que a gente vai fazer com essa experiência. A gente precisa ter exemplos que a gente possa aplicar, e eles não são, toda aprendizagem ela estará associada a outras aprendizagens. Então, quando a gente está aprendendo algo, a gente não está aprendendo uma única coisa, a gente, junto com aquilo, está levando em conta sentimentos, aplicações, exemplos associados àquela aprendizagem. Não se aprende, então, uma única coisa. Quando você está aprendendo algo, se eu estou aprendendo matemática, eu aprendo, muitas vezes, algo que eu vou relacionar com aquilo ali, né? Se eu estou aprendendo sobre um valor, como é que aquilo ali vai ser aplicado, onde é que aquilo aparece. Um jogo, por exemplo. Um jogo eu não estou aprendendo apenas a jogar, eu estou aprendendo a me relacionar, eu estou aprendendo a viver. E, por último, ele traz que essa aprendizagem ela deve ser integrada à vida. Então, o processo de aprendizagem, as aprendizagens associadas, as condições da escola iguais a essa condição de vida. Então, escola não é preparação para a vida, escola faz parte da vida, né? Então, aquilo que a gente já conversou, de que antes disso aí já existia a aprendizagem. Eu acho que é isso, né? E que é preciso, então, que essa vida melhor significa que a gente possa, que essa educação, que essa aprendizagem possa, enquanto indivíduo e sujeitos como unidade orgânica, possa contribuir para uma vida melhor para todos. Basicamente, é a parte filosófica que ele traz dessa inseparabilidade e dessa vida onde haja essa solidariedade e esse interesse em comum do melhor para todos. Maravilha, isso aí. Silvia, você gostaria de comentar alguma coisa, Silvia? Então, eu vou ser bem breve por causa do tempo. Eu achei muito rica essa parte que a Leuzene expôs, né? Principalmente porque, pelo que eu entendi, tudo isso vai ajudando a pessoa a se libertar da submissão que ela tinha dos métodos anteriores, e também vai valorizando muito as experiências individuais, além de valorizar a própria pessoa e o próprio conhecimento que a pessoa adquire através das experiências. Basicamente, eu acho que isso é uma forma muito inteligente e muito, como é que se diz, muito avançada, né, em comparação ao que existia anteriormente, seria um conhecimento de ponta, e é isso, eu achei muito, muito bom o fato que ela, de tudo que ela explicou, porque isso enriquece muito a pessoa, o conhecimento, e nos dá abertura para muitas coisas daí para frente. Desculpe, eu não estou muito inspirada. Essa parte do processo reflexivo, não é? Que eu acho que é bem interessante também, não é? O ato de pensar reflexivo, não é? Muito, isso exatamente, isso ajuda muito porque explica como que é formado o ato do pensamento, tudo que influencia de uma maneira geral, e os princípios que são baseados, os princípios que tudo isso se baseia, né?
e o quanto isso influencia na vida das pessoas e na forma de educar as pessoas, as crianças, e no meio ambiente também. Ok. Eu só queria perguntar para a Leozene se esse conceito de campos de experiências, se tem alguma referência aí de alguém, de algum... A partir de Dio, né, das ideias de Dio e de... Sim, a raiz dessa concepção de experiência que ele traz, isso. E aí, a partir disso, a gente tem outros estudiosos, né, os teóricos da educação, e a gente pode ver que na própria BNCC, se você for lá ver a partir da educação infantil, já traz campos de experiências. É o BNCC, né, é a base nacional, né? Base nacional curricular comum, que é daqui, mas não é, claro, né? A gente está aí a partir dos estudos da Reggio Emílio, lá da Itália, onde a gente Aliás, tá a nossa próxima educadora é Montessori.